Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouco com vocês sobre esses bosses, né? De todo o Ordem Paranormal que realmente vai ser interessante a gente analisar desde o princípio. Vamos lá. O primeiro boss, que caso você não lembre, foi a degolificada que estava no corpo da Agatha. O Gabriel, ele tinha acabado, né, morrendo, a Agatha trocou de corpo com o Gabriel, matando ela. E o Gabriel acabou se tornando essa criatura que é a degolificada. Como eu já falei no meu último vídeo de tier list, a degolificada é uma puta criatura forte. É, o único jeito de você matar ela, né, derrotar essa criatura, é completando uma espécie de ritual que depende muito da situação. Então é um boss extremamente difícil. Só que aqui a gente está analisando a primeira boss fight. Era a primeira boss fight do mestre, né? E era a primeira boss fight dos players. Você talvez se lembre bastante da cena em que o Thiago perde a audição, se lembre bastante da cena em que o personagem do Luba morre, que o Alex se mata, mas tiveram algumas cenas que eu senti que foi um pouco agarrado e eu senti que, por ser a primeira boss fight de todo mundo e todo mundo tava aprendendo muito, ficou um clima meio. O mestre às vezes não sabia exatamente como continuar, os players às vezes não sabiam o que fazer. E isso é completamente normal em um ponto de vista de RPG. Só que comparando com as mais atuais, realmente não dá para comparar essa boss fight com eles. Embora tudo isso que eu tenha falado, eu não vou deixar ela em um nível baixo, com certeza. Foi uma boss fight extremamente emocionante, tivemos muitas mortes, mas eu não acho que essa boss fight foi incrível. Foi uma boss fight muito boa, foi realmente assim, uma boss fight emocionante, mas eu coloco ela no muito boa. Bom, continuando, a gente já pula pro Segredo na Floresta, que o nosso primeiro boss, pelo menos que eu considero, é a Grande Aranha, que o Christopher teve que encontrar a morte. Aí foi um puta boss bom também de se assistir. Foi todo um clima legal de da gente ver, né, eles na floresta tentando amenizar os danos para que ninguém conseguisse ver, né, o que estaria acontecendo lá na floresta. Foi muito legal ver eles lidando com a situação. Porém, eu não acho que foi uma boss fight assim incrível também. Eu acho que foi a primeira boss fight do Segredo na Floresta. E eu acho que o que realmente transformou ela em uma boss fight marcante foi a morte do Christopher. Sinceramente, eu acho que se não fosse por isso, a boss fight estaria lá para o mais ou menos, ou ok. Mas pela morte do Christopher, pelo momento impactante, pelo, né, gancho que ele deu pra evolução de personagem do César, eu vou colocar ele no muito boa. Não pelo boss em si, mas toda a dinâmica, tudo que representou essa aranha. E, né, foi a primeira visão que a gente teve de Santo Berço também, né? Importante mencionar. Agora, a gente vai pro Carniçal. O Carniçal, ele foi uma puta de uma boss fight foda, cara. E isso aqui é inegável. Foi uma boss fight emocionante. Ver todos os Galdérios morrendo na frente de cada. Na frente do Arthur, né, principalmente, de todos os membros da equipe, foi muito triste. Ver o desenvolvimento do Arthur até hoje, que a gente tem. Nossa, cara, é um negócio absurdo da gente pensar. Ver a própria cicatriz que o Carniçal deixou no Arthur, que até hoje ele tem, ele carrega como uma marca, né? Lembrando do que aconteceu. E isso aqui, pra mim, não dá pra colocar menos que incrível. Principalmente por ser uma boss fight muito. Eu acho que foi a grande boss fight assim do Segredo na Floresta, junto com a do Deus da Morte, a do Carniçal foi muito, muito marcante. Tanto que o Carniçal ele se tornou um ícone, né? Se você perceber, ele se tornou ícone na camiseta, né? Que o Celt começou a montar depois, né? Então, assim, foi realmente algo que marcou.
Então eu vou colocar ele no incrível, nossa primeira posição. Bom, logo depois a gente já vai pro Deus da Morte, que outra, realmente assim, esse não tem nem o que comentar. Esse está em primeiro de todos até agora, porque foi uma boss fight muito emocionante. A gente vendo a volta, né, de certa forma, do Carniçal, ele voltando com tudo, usando o Ferreiro como corpo, né, da última vez tinha sido o Virgulino, se eu não me engano, e ele usou o corpo do Ferreiro como hospedeiro, sendo uma criatura extremamente forte. Teve uma animação linda. Até hoje a gente tem o grande meme do Deus da Morte, que é uma cena muito impactante, a música é muito boa. Tudo é incrível nessa boss fight. Além disso, a gente também teve um grande sacrifício da morte do Tiago, que salvou todo mundo e ao mesmo tempo matou Santo Berço. Mais ou menos, né? Que a gente tá vendo aí que não matou tão bem assim. Mas mesmo assim que na época pra gente ele tinha matado Santo Berço. E que a gente teve que ver o César assassinando o nosso, né, o melhor personagem do Segredo na Floresta, né, o Kenan. Ele teve que dar um tiro na cabeça dele porque não teve jeito, ele ia explodir todo mundo, então realmente não tinha o que fazer. Mas mesmo assim foi uma puta boss fight. O Selbit narrou super bem, ele mostrou toda essa grande. Tudo que ia ser construído, né? O Ordem a partir dali, por isso, pra mim, o Deus da Morte ele vai ficar incrível. Inclusive, eu tô achando até que eu vou ter que descer uma categoria de todos, porque tem uns boss aqui que realmente não dá. Eu acho que eu vou descer até uma categoria, eu vou deixar a degolificada aqui para baixo pro ok. Embora não queira dizer que seja ok, eu vou mudar isso agora, gente. Não estaria nas regras, mas eu vou mudar. Eu vou colocar aqui o ok, certo? E logo abaixo eu vou colocar um mais ou menos. Aqui eu vou colocar só bom, em vez de muito bom. Certo? Eu acho que assim a gente deixa um pouco mais justo, porque realmente tem boss fights muito boas. E aí eu deixaria a Degolificada e a Aranha no bom. O Carniçal eu deixaria no muito bom. E o Deus da Morte eu diria incrível, porque realmente foi uma boss fight que inovou bastante em tudo que estava acontecendo. Certo? A gente vai ter mais uma categoria logo aqui embaixo, mas eu acho que não tem problema. Acho que a gente pode deixar assim por enquanto. Enfim, vamos para a próxima. Agora a gente vai para a Degolificada também. A gente já teve ela. Mas agora no Desconjuração. A Degolificada no Desconjuração eu considero até que foi mais um desafio do que uma boss fight. O Selbit mesmo falou: rapaziada, vocês vão morrer. Vocês não tem como ganhar dela. Corre. Só isso, corre. Então assim, dá pra ver que, né, a criatura é levemente OP. Então o que eu vou fazer é falar um pouco só sobre como eu achei que foi a boss fight. Bom, como a gente tinha participação do nosso querido Dante na cena, que deixou tudo muito. Muito. Como eu posso explicar? Teve um sentimento a mais por ele estar conversando com a. Putz, esqueci o nome dela, acho que é Nina, né? Conversando com a Nina, tentando descobrir qual era o problema. Então, assim, eu achei bem interessante. Achei que foi legal tudo. O Kaiser, né? Importantíssimo falar que o Kaiser tacou a granada no próprio pé, ficou com metade do rosto queimado. Embora tenha sido uma boss fight bem interessante, eu realmente não acho que foi tão legal assim. Sei que pode ser uma opinião um pouco controversa, mas assim, realmente eu não acho que tenha sido uma boss fight do nível da Aranha, né, da morte do Chris, no nível da Degolificada. Lembrando que é só minha opinião, você pode ter a sua, inclusive eu te encorajo a escrever aqui nos comentários o que você acha, se eu errei alguma coisa, se a sua opinião é diferente da minha, comenta aqui embaixo pra mim.
Enfim, agora, agora a gente vai pra desconjuração. A gente já tinha ido pra desconjuração, mas agora a gente vai pra o próximo boss de desconjuração, que esse aqui deu o que falar, hein? Vamos lá. Nosso amigo Viajante, né? Que, assim, teve com certeza uma das aparições mais icônicas na série de Ordem Paranormal. Ele mostrando o seu grande poder em manipulação fotográfica, né? O mestre do Photoshop aí, que mostrou que criou um sorriso com olhos bizarros e a transformação foi acontecendo aos poucos. Foi muito bom esse boss. Tudo dele, toda a imersão dele, mas a gente vai falar agora da boss fight. O que eu achei? Eu gostei muito da dinâmica de ele ser invisível e ele só ser visto quando alguém tira uma foto dele. Eu só fiquei meio triste do Kaiser não poder aparecer. Só que como, tipo, é um RPG de ordem paranormal, realmente às vezes vai ter que ter um sacrifício de alguém que não vai poder estar atacando e vai ter que estar ajudando o grupo o tempo todo. O Kaiser, inclusive, perdeu sanidade por ele não poder ter ajudado e tal. A Eren, ela ficou muito tempo atrás de um dos móveis se escondendo por causa que ela tinha muito medo de morrer. O Tristan foi morto por esse monstro. Então, assim, a gente tem coisa pra caralho pra falar desse monstro. A morte dele também foi muito foda, do Joey matando ele. Nossa, que cena linda. Enfim, eu vou deixar ele no muito bom logo atrás. Logo atrás não, vai. Eu acho que eu posso colocar até na frente do Carniçal. Quase pau a pau, assim. O Carniçal quase ultrapassa o Viajante. Mas eu acho que, assim, por conta de tudo que aconteceu, eu diria que a luta do Viajante foi muito, 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 muito boa. E realmente não ganha do Carniçal nesse aspecto. Mas se a gente for comparar só a boss fight, eu gosto bastante da do Carniçal e de toda a lore envolvida nela, né? Enfim. Próximo. Nosso querido Espreitador. Não, esse aqui merece respeito, porque ele é um monstro que infernizou a vida dos nossos personagens e ganhou nossos corações ao se mostrar apenas um pequeno serzinho quase indefeso que só queria se alimentar, né, dos nossos personagens. Não era nada demais, só se alimentar do sono, da alma. Enfim, não era nada demais. Mas assim, eu realmente gosto bastante da luta, gosto do Arthur se jogando na frente da Ivete, uma das minhas cenas favoritas, de longe, que envolve o Arthur principalmente. Realmente foi uma cena muito linda dele com a mãe dele, tudo foi muito bom, o jeito que foi entregue pra gente isso, nossa senhora, que negócio lindo. Mas enfim, eu vou falar pra vocês que eu não acho que ela seja melhor que a do Carniçal. É uma opinião controversa? Porra pra caralho. Mas enfim, é uma opinião que eu falo que, assim, foi muito boa, foi legal, mas não me impactou tanto assim quanto o Carniçal aparecendo lá e quebrando a estante. Eu, assim, eu realmente não fiquei tão impactado e tal. Embora, assim, a luta do viajante, não, do espectador, hum, realmente, assim, a gente fica em choque vendo a Ivete quase levando um tiro e o Arthur se jogando na frente. Realmente a gente fica, assim, embasbacado com o que tá acontecendo, mas, assim, acho que dessa vez não me comprou. Enfim, vamos pro próximo. No próximo, a gente tem o nosso querido Empada, que é com certeza uma das criaturas mais fortes que a gente tem. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre a comparação de força dele com o Deus da Morte que eu falei na minha última tier list, que eu falei que o Empap é mais forte que o Deus da Morte. Eu acho que, assim, talvez eu esteja um pouco errado falando que o Deus da Morte é mais fraco, só que eu quero lembrar um negócio pra vocês. O Deus da Morte, embora ele seja extremamente poderoso, eu não acredito que ele seja
a forma final da morte, viu, gente? Eu não acho que ele seja, tipo, assim como exista o, o diabo, exista a. Enfim, exista o anfitrião. Eu não acho que esse seja de fato a figura da morte. Eu acho que a figura da morte, na verdade, seria o Parasita de Dimensões. Tanto que é que ele estava em primeiro de todos, sem dúvida, na última tier list que eu fiz. E, bom, eu acho que o Deus da Morte ele era uma personificação do ferreiro e tal. E ele era bem forte. Porém, o Empap, eu acho que em força bruta, ele ainda ganha do Deus da Morte. Posso estar enganado? Com certeza posso estar enganado. Porém, não custa, né, a gente dar uma especulada. Mas enfim, falei bastante. Eu só quero concluir aqui com o nosso amigo Empap. Foi uma luta difícil. Eu queria ter visto o Joey nessa luta. Seria uma coisa incrível, com certeza. Ver o Joey metendo porrada nesse Empap. Ia ser uma coisa muito legal. Mas, infelizmente, não deu, né? Ele teve que colocar. Vocês sabem, não preciso comentar. Mas ele lutou contra nossos personagens. Foi uma luta muito divertida de assistir, eu gostei bastante. Teve uma cutscene linda do Anthony soltando o Empap, teve a lore dele se revelando o padre, né, do orfanato. Foi algo realmente incrível de se assistir. Foi uma obra-prima, na minha opinião. Eu gosto muito dessa luta, mas, sinceramente, eu não acho que ela chegue no nível de incrível, na verdade. Eu acho que ela chega no nível de muito boa, quase empatando agora com o Viajante. Porque o Viajante, não sei se vocês perceberam, mas pra mim o Viajante realmente foi. Na verdade, eu vou deixar o Viajante na frente do Empap. Sinto muito, mas assim, todo o jeito apresentado dele, toda a atmosfera que ele criou, não tem como. Pra mim, ele vai estar liderando a posição muito boa, quase beirando o incrível, porque foi realmente algo divino de se assistir. Foi um entretenimento perfeito. Mas enfim, vamos agora pro Henry. O Henry, como vocês sabem, ele agora é o diabo. Ele se tornou o diabo, a gente ainda não sabe exatamente como, mas ele se tornou um marcado. Na luta dele, ele ainda não era um marcado, não foi uma luta tão impactante, foi mais uma luta é, pós o boss, tal, foi uma luta meio rapidinha ali. Ele é quase um mini boss, eu acho, quase não chega a ser um boss de fato, mas ele tem a própria música, ele tem a arte dele diferenciada, que é bem legal. Eu gosto muito da armadura de sangue dele, então eu acho bem válido colocar ele ali como um boss. Porém, infelizmente, eu não acho que ele esteja na frente de qualquer um desses aqui. Então eu vou colocar ele na frente só da degolificada, porque realmente não foi algo que impactou tanto assim. Embora a cena antes, eu acho super válida comentar, dele colocando a faca perto do pescoço do Kaiser e o Bruno descendo a marreta nele. Foi foda pra caralho. Mas, realmente, eu não consigo dar uma nota maior pra ele. Agora vamos pra Sukal. Puta que pariu. Que boss fight, meus amigos. Foi realmente uma puta de uma luta insana. Literalmente. Foi realmente uma luta foda de se assistir. Todo o design dela, todos os ataques dela eram muito legais. Só que eu achei que a luta teve um único problema. Que foi realmente o caso da Eren. Da Eren, né? Que infelizmente teve um metagame não intencional por parte da Calera. Eu achei que o mestre ele ficou um pouco bravo na hora de falar com ela, mas eu entendo que na hora do que você está mestrando, você está pensando em um monte de mil coisas ao mesmo tempo, e quando você olha um metagame, você fala, nossa, o player ele tá querendo roubar aqui, sabe? E às vezes nem foi a intenção dela. Ela só queria. Ela só pensou assim que ela conseguiria
utilizar a granada na hora sem problema. Caso você não esteja lembrando do que eu tô falando, eu tô falando daquela parte em que a Erin jogou uma granada que não explodia, só que ela não sabia que essa granada não explodia. Esse que foi o metagame que ela usou ali. Eu acho que foi muito bem colocado o -2 de sanidade que o Selbit fez. Só acho que talvez ele tenha sido um pouco agressivo na hora. Tanto depois ele pediu desculpa, aconteceu várias coisas que não precisa ser comentada, mas enfim. Foi um boss muito bom, realmente muito bom. Não dá pra dizer que assim que não foi, porque assim, todos os bosses de desconjuração pra mim foram ótimos. Agora, eu não acho que ele seja superior de alguma forma a o espreitador. Por quê? Embora ele seja muito forte, embora ele seja uma criatura muito. Seja um boss de sanidade, né? Meio diferente assim, do que a gente viu. Eu realmente assim, eu achei a boss fight mais ou menos. Não sei vocês. Comenta aqui embaixo também o que vocês acham da luta da Sukal. Eu não sei, não me pegou, eu acho. Talvez seja só minha opinião meio equivocada, né? Mas enfim, vamos pro próximo. Agora a gente vai para o incrível. Vamos nessa. O primeiro PVP que a gente teve em Ordem Paranormal foi com o Gal. O Gal, caso você não esteja sintonizado, é um scripta, né, que é um marcado. Foi o primeiro marcado script que a gente teve conhecimento, né? E ele lutou com os nossos players, foi o último boss. E o objetivo dele com essa luta era trazer de volta Kian, que já vai aparecer nessa lista, né, daqui a pouco. Mas não dá pra dizer que o Kian, ou o Kian não, o Gal, não foi incrível, porque assim, ele matando a Eren, ele explodindo tudo, Veríssimo chegando, não dá, gente, só não dá. A boss fight foi insana. A boss fight foi genial. Na minha opinião, foi genial. O Selbit mestrando, fazendo tudo, o sacrifício final do Kaiser, tudo isso levou para um estado de depressão e felicidade ao mesmo tempo que é indescritível, você não consegue falar. O que você fala do último episódio de Desconjuração? Caralho, nossa, foi muito foda, mas caralho, quanto eu chorei. Mano, foi um bagulho assim, insano, foi muito insano. E tipo assim, por isso que eu acho que é incrível. As sensações, os sentimentos que nos trouxeram foi algo assim que não dá pra descrever em palavras. Mas enfim, vamos pro próximo, que senão não vai dar tempo. Carente. Carente. Porra, que boss bom. Que boss bom de assistir também. Eu acho que assim, o Carente foi muito bom pra mostrar como que ia ser a calamidade, sabe? Foi uma ótima sacada do Sam de colocar o Carente de início, eu acho. Que teve uma certa investigação no começo, deles chegando até o filho do diabo e, pau, chega o Carente derrubando a porta. Derrubando a porta não, né? Porque abriram pra ele de mão beijada. Ele lutou, foi uma luta bem interessante para ver os novos ataques dos personagens, para ver o Arthur usando aquele sniper, o Rubinho salvando todo mundo. Foi uma mistura, né, de novos personagens com uma boss fight muito bem desenvolvida. E assim, realmente foi uma boss fight muito boa. Eu gosto muito dela. Então eu vou colocar ela realmente no muito boa, só atrás do Viajante, que eu acho que ele vai ficar aí até o final. Agora vem realmente assim um bagulho que é foda. Vamos lá. A volta do Joey. Cara, quando você assiste a volta do Joey, a única coisa que vem na sua cabeça é: caralho, não é possível. Puta que pariu. Não é possível que eu tô assistindo isso. Você fica em choque, você entra em pânico, você surta de alegria,
você começa a chorar, você começa a sorrir, você começa a fazer tudo que você consegue fazer. Mas assim, a volta do Joey é uma das maravilhas, é uma das novas aí maravilhas do mundo. Realmente não tem como dizer que não. E assim, pra mim, ele tá além do nosso querido Deus da Morte aí, porque não tem como. Ele voltando e mostrando a verdadeira força que o ódio do diabo teve nele, né? Todo o impacto emocional que ele tava na hora. Ele literalmente tinha acabado de ver a mãe dele ser assassinada na frente dele. Não a mãe biológica, é claro, mas a mãe, a Liz, né? Que seria meio que a mãe dele, de certa forma, que ele considerava a mãe dele. Foi algo assim, incrível de você relembrar tudo. Você vê na sua mente todo momento que ele cita, tudo que ele fala e, assim, é indescritível mesmo. Foi algo incrível. Vamos pro próximo. Cara, a esfinge, né? A esfirra, né? Como nossa amiga abelha disse. Bom, foi uma sessão em si bem interessante ver todos os o pessoal de Santo Berço atacando a base da Ordem. Teve personagens novos, teve novos scriptas aparecendo. Foi algo bem interessante assim de se ver. Mas assim, o boss foi legal. Porra, foi legal de assistir e tal. Foi interessante a mecânica das esfinges. Mas assim, não dá pra dizer que foi uma boss fight muito boa ou foi uma boss fight incrível, porque assim, realmente foi um boss ali legal, ele tem uma aparência muito descolada, acho muito bonito. Mas assim, eu não acho que ela esteja no nível ok. Eu vou colocar ela na boa, assim, pau a pau com a Aranha, na minha opinião. Embora a Aranha ela não tenha nada de especial em si, falando mais como boss, né? Porque não teve uma mecânica diferente. Não dá pra comparar temporada por temporada, sabe? Tipo, não dá pra comparar tudo uma coisa só, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que olhar a temporada em si, dar uma analisada e ver realmente qual que é a superação. Então, assim, a Aranha não teve nada de especial, de, eu digo, mecânica. Não. Mas, assim, a gente teve o sacrifício do Chris, todo mundo preocupado com o Thiago, toda essa pressão, né, em cima dessa aranha que não podia ser vista a nenhum custo pelos membros. Então, assim, teve uma diferença muito grande. Eu gosto muito desse boss. Então, eu acho que, assim, a Esfinge fica pau a pau com a aranha, certo? Então, vamos para os nossos dois últimos, que esses aqui, meus amigos, o que foi isso? Eu só vou inverter aqui, né? Porque a gente tá fazendo por ordem de aparição. Então a gente vai pro anfitrião. Meu amigo. Meu amigo. Que boss fight épica. Que boss fight incrível. Que boss fight foda. Não tem outra descrição a não ser foda pra caralho. Você vê 26 anfitriões sendo criados na sua frente, prontos para matar geral. Aí chega nossa querida amiga magistrada, que tava ali para ajudar e some. Aí beleza, né? Todos os players vão lá, lutam com o pessoal lá, os anfitriões, que porra. Ai, a primeira boss fight foi genial. E aí chega depois a magistrada, eles perguntam: o que você tava fazendo? Tava preparando vocês pra próxima boss fight, olha que beleza. E chega o anfitrião e tem uma das boss fights mais épicas de todos os animes, sem dúvida. Eu acho que assim, o anfitrião não tem como deixar menos de incrível. Infelizmente o Joey foi deixado pra trás, porque assim, toda a construção do Arnaldo, toda a construção do próprio Rubinho, que ele já tinha um problema com o anfitrião. Aí, as escolhas, nossa, as escolhas foram muito boas. Então, assim, realmente não dá pra falar que o anfitrião não é a melhor boss fight até agora dessa lista. E a gente chega no que criou
basicamente o universo de Ordem Paranormal. A gente chega no Kian. O Kian, o primeiro ocultista, ele é a criatura... A criatura não, mas a coisa mais forte que eles tiveram que enfrentar até agora. De longe, foi o boss mais forte, na minha opinião. Eles se fuderam muito. Eles não conseguiriam ganhar, mas nem fudendo com os rituais dele. Ele quase matou a Agatha, foi por um triz. Se não fosse o filho da puta, o cara mais foda desse RPG do Eron, a Agatha teria morrido. Ele deu um tiro certeiro lá no Kian, que soltou a Agatha, pegou de raspão. Mas de raspão aí a gente... Até bala vai, né? Então, assim, a gente vê toda essa trajetória, tudo que os personagens passaram foi por causa desse merda. E, assim, a gente tem a morte do Joey, e que foi uma das coisas mais marcantes nessa luta. A gente tem a morte do Boris, do T-Bag. Foram 3 personagens que, assim, não dá pra comparar muito a evolução de personagem do T-Bag e do Boris com a evolução de personagem do Joey, mas eram personagens muito legais e cativantes. Eu realmente gostava muito dos dois. Então, assim, eles podem até ter morrido, mas eu tenho certeza que isso vai alavancar muito a história, assim, pra frente, vai deixar a história muito melhor. Então, assim, o Kian, o último ocultista, foi com certeza a criatura mais forte que eles enfrentaram. E assim, não tem como deixar ele menos do que incrível. Porque assim, ele foi com certeza o boss que mais deu trabalho. O boss que mais as pessoas se prepararam, mais as pessoas se... mais as pessoas queriam ver e aconteceu. Kian com certeza tá no nosso primeiro lugar por conta de tudo que aconteceu. Eu acho que ele tá pau a pau com a luta do anfitrião. Mas se for comparar a história de tudo que aconteceu até aqui, não tem como comparar. Foi muito boa a luta, o diálogo, toda a narração do Selbit. O Selbit não se aguentou, porque ele viu o Joey, um dos personagens mais queridos, ser morto pelo Kian. E assim, eu acho que assim a gente pode encerrar essa tier list bem. E eu vou, inclusive, te perguntar aqui embaixo nos comentários mais uma coisinha. Eu quero saber se você concorda com tudo que eu falei aqui, cara. Você concorda com essa tier list? Não concorda? Cara, faz o seguinte, entra aí no link na descrição e faz a sua, mano. Faz a sua. Se quiser fazer a sua, vai estar livre aí. Sinta-se à vontade para fazer a sua, mostrar para seus amigos, fazer como você quiser. Então, cara, muito obrigado. Espero que você tenha realmente gostado. Se você acompanhou até aqui, mano, de verdade, você tá me apoiando muito. Se você puder, se inscreve aqui, cara, porque realmente vai me ajudar bastante. Então é isso. Muito obrigado. Caso você tenha alguma ideia de vídeo, pode comentar aqui embaixo nos comentários. E é isso, galera. Falou!